Referente à sessão ordinária 16/3/2022. Quarta sessão ordinária, segunda sessão legislativa, sexta legislatura, data de 16 de março do ano de 2022, às 18 horas. Verificando o quórum regimental, dou por aberto os trabalhos da mesa. Peço à vereadora Juliana para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Uma caneta aí, alguém? Sobrando. Aqui tem um. Aqui. Tem. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabereis vós que Romaté Gileade é nossa, e nos hesitamos em tomá-la das mãos do rei de Síria. Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a Poleza Aramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Coloco em votação a ata número 003/2022 da sessão ordinária do dia 2/3/2022. Quem estiver contrário, manifeste-se. Quem estiver favorável, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa. Projeto de Lei Municipal 012/2022 inclui meta do Plano Plurianual 2022 a 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 autoriza abrir créditos especiais, suplementação, dotação, orçamento, apontando recurso no orçamento do município para 2022. Pedido de indicação 002/2022, pedido de licença do vereador Adair Vitor Friedrich. Passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público. Votos de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Palavra a vereadora Daiane. Cumprimento os colegas vereadores, presidente, secretário e os demais presentes. E o público que nos assiste de casa, então, agora, com essa disponibilidade de acesso à internet, né, e Facebook. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre o pedido de indicação, nesse mês tão importante para nós mulheres. A questão do... Talvez vocês possam até achar uma questão boba, mas para nós mulheres é uma questão muito significativa. Apesar de nós não termos pessoas muito carentes aqui no nosso município,
mas é uma coisa que a gente precisa pensar com carinho, porque a questão se fala muito aqui no país, e é uma coisa comprovada, que a ONU comprova desde 2014, que a pobreza menstrual vem aumentando ano após ano. O que significa isso? Que as pessoas estão se excluindo em função disso. Elas estão saindo da escola também por se sentirem mal, por não terem acesso a absorventes. Então, esse pedido de indicação fala isso, que o prefeito disponha, né, para secretarias que têm acesso à CRAS ou à Secretaria de Saúde, né, que possam ver as pessoas de baixa renda, né, ou mulheres, ou meninas que necessitem, adolescentes, né, que necessitem de absorventes e que sejam levados ou até na escola ou nas suas casas, porque o maior problema ainda é nas escolas. Esses dias nós falando, tenho 2 filhos já, um adolescente e um pré-adolescente, e ele falando, mãe, ninguém quer sentar perto da fulana, né? Então ali começa um preconceito, né? Porque ela cheira mal. E essas pessoas, em especial as meninas, elas vão se sentindo tão retraídas, né? Tão excluídas, que acabam evadindo a escola. E é o que a gente não quer. Então, a gente precisa incluir a todas. E um modo de a gente atender essa demanda é oferecendo absorvente sem contar com as doenças, né? Que é a questão da higiene e tudo mais, né? Então, depois mais eu posso ler na íntegra o que fala esse pedido de indicação. Mas falando um pouquinho, o assunto do momento, né, que nos deixa indignado e perplexo, porque ninguém está reivindicando, ninguém está batendo panela, ninguém está fazendo nada, é o preço absurdo dos nossos combustíveis, né? Onde é que está, será, aqueles reivindicadores dos 20 centavos? Onde é que está os panelaços? Onde é que está o pessoal que gostava de reivindicar? As piadinhas do Facebook? E assim por diante. Todo mundo em silêncio, né? E a gente... agora, então, está sendo mascarada em função da guerra, né? Está sendo mascarado. Porque o grande crime foi brasileiro, né? Então, a Petrobras foi totalmente privatizada, né? Então, a questão da Operação Lava Jato, de 2016, a questão do golpe de ter tirado a Dilma, tudo isso já era um golpe para fazer com que acontecesse isso, né? Foi colocado Pedro Parentes, indicado por Fernando Henrique Cardoso, logo após o golpe da nossa presidenta, e assim foi indo, né? Foi se privatizando. Então, foi um assalto de 247 mil brasileiros, né? No gás de cozinha, no óleo diesel, na gasolina e em tudo que a gente precisa, né? Para quem depende de transporte, então a gente está sendo assaltado de fato, né? Então, na época, o Ronaldo César Coelho, que é o ex-tesoureiro do PSDB, que inclusive tem conta na Suíça e que conduz ali a ABR, uma das estatal, né, da Petrobras, é um dos que faz parte de todo esse rolo, né, da questão da Petrobras. E que, quando se teve a Lava Jato, se falava de toda aquela ladainha que a gente ouvia falar, né, de que era culpa do PT e de que a Lava Jato veio para solucionar os problemas, para mostrar as roubalheiras e tá. E agora está mostrando bem, de fato, quem que é as pessoas, né? E essa semana mostrou 106 bilhões do lucro líquido. 106 bilhões. Em 2021 foi o lucro da Petrobras. E que foi dividido
para os acionistas internacionais, que não ficou na mão dos brasileiros. Isso nos deixa muito triste, né? Então, essa guerra da Ucrânia, a Ucrânia está sendo só um fantoche na mão dos Estados Unidos, né? Porque, na verdade, essa guerra já está vindo já desde os 100 anos atrás, né? Os Estados Unidos... essa guerra é entre os Estados Unidos e a Rússia. A Ucrânia não tem nada a ver, né? Está só sendo um fantoche. E está só sendo usado como mascarada para a questão desse aumento absurdo do combustível, né? Mas não tem nada a ver. Então, a gente tem que só se informar bem, cuidar com as notícias falsas que tem e ter cuidado do que a gente escuta, para a gente não ficar falando muitas vezes o que não é verdadeiro, né? E muitas vezes a gente escuta nas publicações de pessoas assim que ouve falar de guerra e ficam com pena dos ucranianos, e com certeza tem que ficar, né? Mas é impossível ficar com pena das pessoas que estão morrendo lá na guerra e não ficar com pena dos brasileiros. Porque enquanto 256 mil pessoas morreram na guerra, em 4 anos, na guerra da Síria, aqui no Brasil, em 4 anos, morreram 279 mil brasileiros. De fome, de miséria, de roubo, de assalto. E isso só tende a aumentar. E isso é fato de um governo que está incentivando o uso de arma, mostrando a questão real de que ele exclui quem é pobre, que ele quer que esteja simplesmente 2 classes sociais, o pobre, burro e ignorante, que só serve para votar, e o rico, que tenha cada vez mais capital para que possa usufruir dessa mão barata e que venha trabalhar para sustentar esses 25% de olhos azul e nazistas, né? Então, 170, no ano de 2021, isso são fatos reais, 170 assassinatos por dia no nosso país. Então, precisamos sim ter compaixão das guerras que estão acontecendo nos outros países. Mas, primeiro, temos que ver a triste realidade que temos no nosso Brasil, que é muito triste. E esse é o momento da gente abrir os nossos olhos e ver, fazer análise e ver o que está acontecendo, né? E pensar bem antes de publicar ou de fazer alguma fala, né? Depois eu volto, quando a gente falar mais sobre a indicação, vou estar falando um pouquinho mais sobre a indicação e vou estar falando também, depois no decorrer da sessão, sobre o projeto de hoje e sobre como que o município vem se desenvolvendo. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra vereador Laurício. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da casa, em nome dele os demais colegas vereadores, público assistente, pessoal que está acompanhando aí a transmissão pelo Facebook. Primeiramente, gostaria de ressaltar, né, que dei uma passadinha em algumas das secretarias, como de praxe. Tive conversando com o secretário da Educação, o secretário Rodrigo Dalpiaz, onde que, em conversa com ele, então até passar umas informações, amanhã quinta-feira, então vai ter reunião, né, com os pais e interessados na questão de aulas, né, em turno inverso, né? Então, algo a mais, né, que na verdade volta ativa, que sempre foi desempenhado pela Secretaria de Educação, e
temos novidades, né? Então, novas práticas, novas modalidades, né? Que vão estar sendo desempenhadas aí pela Secretaria de Educação. Né? Na segunda-feira, então, um pequeno resumo. Na segunda-feira, então, aulas de turnos inversos com teatro, inglês e canto. Na terça-feira, então, escolinha esportiva, né? Chapecoense, e artes marciais, né? Aqui é algo que até me chama a atenção quando falo em artes marciais, aonde que vai desenvolver o emocional das nossas crianças, a questão da disciplina, autoconfiança, limites, né? Que é uma coisa que a gente, com essa pandemia, acontece bastante, da questão dos limites, até onde que podem ir, até onde que não podem ir, a questão da decisão. A gente sabe que está numa era digital, e isso é bom, é fundamental, né, para o desenvolvimento tanto da criança quanto do nosso município, do estado, do nosso país. Mas nós não podemos esquecer, né, que a base de tudo é a saúde. E no momento que nós estamos prezando por exercícios físicos, por fazer as nossas crianças desenvolver uma coordenação motora boa, a gente está com certeza investindo certo no nosso município, que é nas nossas crianças. Então, nas quintas-feiras, então, vai ter de novo então a questão das artes marciais, dois turnos então, e alimentação saudável, né? Outro ponto interessante que o secretário me passou, que na verdade acaba envolvendo todas as secretarias, né? A Secretaria de Saúde também, então com os profissionais que lá estão auxiliando então as nossas crianças, né? Então isso só vem a somar para ter um melhor trato com nossas crianças. Na sexta-feira, então, a escolinha esportiva Chapecoense, né? Lembrando também que na segunda-feira, das 18h30, então terá também aberto para toda a comunidade, né? Aula de gaita, violão, teclado. Então, quem tiver interesse, então, o secretário falou que pode passar, né, junto à secretaria, e está fazendo a sua inscrição. E relembrando, então, amanhã, dia 17, terá uma reunião aí, então, a partir das 19h30, né, para os interessados. Outro assunto também, que juntamente com o secretário, que ele me passou, que até hoje de tarde estavam colocando, né, a questão da base, digamos assim, das placas que vão ser instaladas aí, colocadas no nosso município, né? Melhor dizendo, feito o desceramento das placas, né? Que vai ser na propriedade do Sérgio Tasso e na nossa praça, né? Então, uma lembrança aí que vai ter em homenagem à última tropeiros, né, que passaram aí para o nosso município. Até eu peguei o que está escrito na placa, né? Então, para deixar o nosso povo aí a par, então, e quem quiser acompanhar, então, a partir das 15h30 na propriedade do Sérgio Tasso, então vai ser feito então esse desceramento da placa, e às 16 horas, então, aqui na nossa praça municipal, vai ser feito a hora cívica e o desceramento então da placa aqui também na nossa praça municipal. O que consta nessa placa, então? Cavalgada Caminho dos Tropeiros, Palmeira das Missões a Chapecó. Homenagem aos tropeiros que por aqui passaram, homens que, com sua coragem e ousadia, ajudaram a desenvolver nossa região. Seu legado na economia, na cultura e na culinária fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, uma homenagem aí para o pessoal que levou o progresso, né? Estão sendo homenageados, né? Agora, aproveitando um gancho dessa fala aí, o pessoal que está sendo homenageado, digamos assim, que num tempo daqui a pouco mais distinto, diferente, há anos atrás, daqui a pouco esses mesmos podiam ter sido crucificados, né?
por deixarem os lares deles, né? Por levarem tropas, levarem o progresso, né? Matarem daqui a pouco a fome, ou ajudarem outros estados, né? Com esse serviço prestado. O que eu estou vendo hoje, a realidade que estamos vivenciando, e eu acho que a palavra que eu mais falo aqui na Câmara é que eu estou me tornando repetitivo. Só que eu falo, parece que vem, como diz o ditado, badal de novo. Que é uma classe que está levando-lhe laço faz tempo, que é a classe dos caminhoneiros, né? Não canso de falar que o nosso Brasil, nosso país, gira em cima de pneus. O progresso do nosso município, o progresso do nosso estado, o progresso do nosso país gira em cima de pneus. E o que aconteceu na semana passada foi algo, digamos assim, inédito. Pelo que eu acompanhei na história, nunca teve um aumento, me corrigem se eu estiver equivocado, 24,9% nos combustíveis, né? Uma coisa que deixa chateado, né, ao saber da notícia pela parte da manhã, logo após então, que seria no outro dia o aumento, né? Então até teve gente me ligando, no outro dia então vamos tentar garantir o combustível ainda esse valor, iam para comprar, não conseguiam comprar, né? Não tinha combustível no mercado, ou o que tinha já tinha aumento. Então a gente fica, de certo modo, pensando, né? Na empresa que tem a questão do transporte, ela vai repassar, vai ter que repassar esse aumento. E quem vai estar pagando a conta, vocês podem ter certeza, que não vai ser a empresa, porque a empresa, se ela não repassar, ela vai quebrar, ela vai fechar as portas, ela vai ter que demitir funcionários, ela vai ter que parar de sustentar famílias, porque tem famílias que dependem, que trabalham disso, e que ganham o pão em cima disso. Mas no momento que fecha uma empresa, várias empresas vão se fechar. Várias famílias vão estar tendo mais dificuldade para levar o pão para casa. Vários pais, várias mães. E com certeza a conta do mercado, minha gente, vai aumentar. A conta da farmácia vai aumentar. Tudo vai aumentar. Agora eu peço para vocês se o salário mínimo vai aumentar. Eu peço para vocês, e me ajudem, daqui a pouco eu não sou tão sábio com as palavras, qual é o milagre que um pai de família vai conseguir fazer para colocar um pedaço de carne na mesa? Graças a Deus não é a realidade do nosso município. Não é a realidade do nosso município. Porque aqui no nosso município, vai no vizinho, tem um amigo, consegue. Agora numa cidade grande, aonde que um pai de família vai conseguir bater, em que porta, para conseguir sustentar, levar o pão de forma honrada para dentro de casa? Então, eu não quero aqui vir apontar culpados, porque nós vivemos num país onde que a coisa mais fácil é colocar a culpa no outro, né? Assumir os próprios erros cada vez está mais complicado, e cada vez está se achando menos gente com coragem de assumir os erros que fazem, ou os erros que provocam, né? É a minha leitura, né? Daqui a pouco eu estou equivocado, mas cada vez está mais complicado. Quando deu o primeiro aumento era culpa de golpe, era isso. Não estou dizendo que era ou que não era, só estou falando que a mídia mesmo falava. Deu mais um aumento por causa da pandemia. A tal da pandemia já está... Um minuto, velho. Vou só finalizar. A tal da pandemia já está com as costas largas. Agora então a tal da guerra da Rússia. Gente, eu não estou aqui querendo achar um culpado, mas nós temos que achar a solução. Aonde que está a solução para nós resolver esses problemas? Porque um pai de família, cada vez está ficando mais difícil levar o pão para casa. Eu volto no pequeno expediente para encerrar o assunto. Agradecido por um minuto, presidente. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições.
Palavra vereador Wagner. Quero cumprimentar o presidente da casa, os colegas, as colegas, dar a boa-vinda à suplente Juliana também, que vai estar esse mês aí conosco. Cumprimentar quem está nos acompanhando aqui na Câmara também, quem está acompanhando a transmissão da sessão pelo Facebook ou vai vir a acompanhar futuramente. Quero só fazer uso da tribuna rapidamente e também deixar minha mensagem de preocupação quanto a esse assunto que já foi citado aqui e do momento em que estamos vivenciando. A gente sabe que se passou ou está se passando, se encerrando uma pandemia. Temos sim a questão desse conflito entre Rússia e Ucrânia, que infelizmente vem trazendo prejuízos para o mundo todo, né? Pessoas líderes políticos que são capazes de matar, destruir por poder, para avançar em territórios, para avançar em intenções políticas. A gente sabe que tantas pessoas lutam pelo mínimo para poder sobreviver, lutam para poder se curar de uma doença, enquanto outros estão usando de armas para matar. E claro que isso traz dificuldades para o mundo todo, traz dificuldades econômicas. Porém, o assunto do momento, que foi citado pelos colegas, é a questão do aumento do combustível, e eu também me preocupo com isso. Creio que o colega que me antecedeu tem razão. Apontar culpados é sempre fácil, e talvez não resolva o problema. Porém, esse problema vai ter que ser resolvido. Se o combustível continuar o preço que está, vai se transformar numa inflação enorme no nosso país, porque, como o colega já disse, a frete vai encarecer, logo os produtos todos irão encarecer, mercado, cesta básica, passagem de ônibus, o combustível do dia a dia nosso, e vai se transformar numa bola de neve, a inflação desencadeada, caindo o poder de compra das pessoas. E isso não é bom para o país, não é bom para ninguém. Então eu creio que é preciso sim fazer alguma coisa. Eu acredito que todo mundo deveria ceder um pouco. Esse lucro que a Petrobras teve no último ano de 106 bilhões de reais é extravagante, é exagerado. Então eu acredito que o próprio presidente da República deu umas declarações nos últimos dias em que não estava concordando com essa política que a Petrobras está fazendo de preços, porém ele tem que agir também, se não está concordando com essa situação. Eu acredito que o ICMS tem que ser alterado também. Então todo mundo perdeu um pouco. Se o governo federal isentou o PIS/COFINS, o governo estadual e os municípios vão perder um pouco com o ICMS. A Petrobras perdeu um pouco dos seus lucros, para aliviar essa carga tão pesada que até então está sendo aplicada só no bolso do consumidor. E isso vai se tornar algo inviável e perigoso, porque quando a inflação começa a subir, a gente lembra de um passado de que as coisas mudavam do preço do dia para a noite, né? Eu talvez não me lembre, talvez não, realmente não me lembre, era criança ou nem existia ainda, quando nós tínhamos aí problemas graves de inflação no governo Sarney, plano Collor e assim por diante. E depois, com a vinda do real, com a estabilidade econômica, essas questões foram se resolvendo. Chegou a ter momentos de inflação um pouco mais alto, chegando próximo a 14%, a 15% por ano. Ano passado também uma inflação bem alta, mas não tanto como esses anos
já teve. Então, a questão do combustível é preocupante. Nossos agricultores dependem também para plantar, para colher, para fazer a sua safra, né? E isso vai encarecer todo o sistema econômico do país. Então, a minha preocupação é de que se haja uma solução, de que se é possível cada um ceder um pouco, nível federal, nível estadual, a própria Petrobras, chegar numa solução para que essas alterações no preço não venham só no bolso do consumidor. Até porque a notícia que teve hoje parece que o barril do petróleo internacionalmente teve uma queda. Será que a culpa era que tinha que acompanhar, aumentar o preço por causa do barril do petróleo no exterior? Agora que teve a queda, vai ter a queda no combustível? E tendo a redução no combustível pela Petrobras, os donos de posto de combustível vão reduzir o preço? Então, é todo um conjunto de coisas que devem ser observadas e de que precisa de ação, precisa de atitude para que realmente a redução existe. Porque o problema está se agravando e quem paga é o menor, é o mais pequeno, é o consumidor, e com o tempo isso se torna insustentável. Então nós temos que buscar soluções, né? Quem tem o poder de fazer isso, que use a sua caneta, deputados, senadores, governadores, presidente, realmente pensam na população e vamos pensar um pouco menos nos lucros dos acionistas, no lucro da Petrobras, porque a gente cresci ouvindo falar da campanha que a Petrobras é nossa. Então, se a Petrobras é nossa, é do povo, ela não pode ser a sugadora de recursos do povo, mas sim aquela que também ajuda no crescimento do nosso país. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Tato. Inicialmente, cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadoras, vereadores, público assistente. Também quero deixar a minha mensagem, principalmente sobre o assunto, que é o momento hoje, que temos um assunto que aflige toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade, todo o nosso município, toda a nossa região, país. Então, já viemos várias vezes nesse plenário comentar sobre isso, aumento dos combustíveis. Então, mas nunca teve um aumento de um valor tão rápido, tão alto, numa pegada só. Então, dessa maneira, a gente também quer deixar o nosso recado. A gente sabe que a situação do trabalhador, do prestador de serviço, que presta serviço, que não é só o combustível que vai aumentar os derivados, pneu, enfim, tudo que uma máquina usar, um maquinário que custava em torno de 300, 250 mil um ano atrás, hoje está 450, meio milhão. Então, isso já está se refletindo na linha de valorização das coisas. O produto está tendo um aumento, mas não tão rápido como está tendo. O assalariado também está defasado. Então, a gente vê, com as conversas que a gente teve com os mais antigos, quando surgiu a nota de R$200, uma pessoa mais antiga disse para mim, está feita a quebradeira. Nosso país vai quebrar. Porque no tempo antigo, quando a inflação perdeu o controle, era uma nota acima da outra. Sempre uma nota maior, porque o dinheiro perdia valor. Então, está se realizando, está se vendo que isso está acontecendo. Vários vídeos de caminhoneiros nas estradas, não sabem o que fazer, não sabem como manter. Então, a agricultura vai perecer. Estamos vindo numa seca aí, produção baixa, vai ter um pouco de valor, vai ter. Então, a gente também não sabe por onde, né? Se as entidades, os responsáveis, Petrobras, agora nós temos uma Petrobras, nós vamos ter sustentável, vamos ter combustível que chega no nosso país.
Depois que surgiu a Petrobras, nós estamos cada vez mais caro. A bandeira da Petrobras na Argentina vende mais barato na Argentina o combustível do que no Brasil. Então, é monopólio. Isso não é mais empresa pública. Isso é monopólio. É um dono, os donos associados botam preço e lucro. Então, nessas coisas, o nosso país está trabalhando assim. Se não vai ter uma interferência pública, federal, logo, não vai ter mais viabilidade. Então, fala às pessoas, vai voltar o ladrão de galinha, que não vão ter o que comer. Não vai voltar o pobre miserável só, vai voltar o ladrão de galinha. No interior, não vão ter o que comer. Então, vai chegar aqui também. Não é só na cidade grande. A realidade é essa. Então, é triste nós vir falar de uma coisa assim. É triste. Mas é o que está passando no nosso país hoje. De monopólios. O cara ali, a bandeira aumenta um dia antes o combustível. Tu vai nos postos de combustível, não tem diesel para vender. Não tem gasolina para vender. Eu queria... Tem produtores que têm tanque nas propriedades. Vamos encher meus tanques, vai ter um aumento. Não temos diesel. No outro dia já tem diesel. Veio de helicóptero de noite, né? Então essas coisas aí, também os próprios donos de posto estão se prevalecendo, usando de má fé. Então isso é a realidade. Então essas coisas têm que ser ditas. Então a gente fica triste, gostaria de falar de coisas boas, né? Mas é coisas que estão no nosso país aí. E gás, o governo anunciava, brasileiro vai comprar gás pela metade do preço. Também nunca vi. Cadê a metade? Só se cortar o botijão no meio. Mas não tem. Então essas coisas assim é lamentável, né? É lamentável. Então, porque na cidade grande não tem fogão a lenha, também tem no interior. No interior o pessoal tem o fogãozinho a lenha, tem o jipão. Se defende com certeza, ajuda. Mas na cidade grande é gás. É um combustível fundamental, lá precisa. Então, assim, toda propriedade também no interior tem. E tem que pagar 100 e poucos reais por um botijão de gás, não tem muita lógica. Então a gente também estamos aí revoltados nessa parte, entre outras coisas também. Também quero deixar aqui um convite aí. O pessoal do Novo Xingu também gosta do esporte aí, nós estamos participando aí, juntamente com o Grêmio Xingu. Está se realizando regionalmente, a Taça Anzop está voltando aí de campo. Tivemos numa reunião em Seberi, representando o Grêmio Xingu aí, o CMD. Então, próximo dia 26, em Constantina, Novo Xingu vai enfrentar São Pedro das Missões. Então vai se iniciar no sábado a Taça Anzop. O CMD está organizando o time, juntamente com o Grêmio Xingu aí, os responsáveis do Grêmio junto com o CMD. Então vai representar o nosso município aí nessa regional aí de futebol de campo. Nós tivemos ultimamente aí a de salão. O Xingu se destacou bem, o time foi bem. Deixar o parabéns para aquela gurizada também que jogou, deu o melhor de si. Também como tivemos agora ultimamente o campeonato de bocha regional aí, Itacoruçu ali representou, junto com o CMD, nosso município, fizeram bonito, jogaram. Tem um ganha e um perde, são coisas do jogo. Representaram o nosso município aí, deixar o parabéns para aquela comunidade aí que também se esforçou. Então, está em andamento o nosso campeonato de futebol 7 aqui do Xingu. Daí esse campeonato aí do Anzop ali, ele vai ser nos sábados, como vai ter jogo fora, vai ter jogos em casa. Peguei uma chave Constantino, São Pedro, Cristal do Sul e Lajado do Bugre. Então esses são enfrentamentos que nós vamos ter. Então vai ter jogos em casa, conforme o sorteio, e jogos fora. Então é nesta ordem aí. Também o nosso campeonato aí de futebol 7 está em andamento, está quase chegando no fim da primeira fase aí. Ótimos jogos aí, veterano também. Então a gente está deixando aí, também quer deixar o parabéns para a gurizada do esporte aí que se dedica aí aos puxadores de frente, que a gente sabe também que não é fácil, mas tem que ter os puxadores de frente para fazer essa gurizada aí participar dessa área do esporte aí, que é uma coisa boa aí, que incentiva aí todo mundo a se divertir,
e a saúde. Também temos projetos na casa aí, referente à suplementação de recursos na parte da saúde aí, depois. Então, estamos aí para contribuir aqui no que nós conseguimos para o nosso município. Para o grande expediente era isso. Se precisa, eu volto no pequeno expediente. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. A palavra, vereadora Juliana. Quero saudar o presidente, aos demais colegas e ao pessoal que está em casa assistindo. Quero agradecer ao meu colega Sérgio, que me propôs esses 30 dias no seu lugar. Mandar um abraço para ele, para o pessoal que está na cavalgada, né? Vamos falar um pouco de coisas boas também, né? Não só de coisas ruins. Também estive participando semana passada da feira em Nomentoque, eu e a colega Daiane. Estivemos visitando a feira e mais demais mulheres aqui do Novo Xingu. Lá a gente andou visitando vários setores e empreendedores lá. Uma feira que eu nunca participei, mas estava muito bem organizada, um lugar bem bonito, assim, tinha muita coisa lá. Na sexta-feira também a gente participou da Janta das Mulheres, né? Onde reunimos em torno de 250 mulheres, né? Bastante mulheres, apesar de 2 anos de pandemia, a gente pode se considerar feliz, né? Em ter reunido tantas mulheres, saindo de casa, sem medo, assim, né? Teve brincadeiras, muita diversão, risadas e acho que foi bem legal. Acho as mulheres assim se divertiram bastante. A gente homenageou também, né? Então, assim, para esse mês assim que eu estou participando, para mim está sendo bem gratificante e coisa. É isso aí, obrigada. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, peço ao vice-presidente, vereador Laurício Bitelo, para que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra de imediato ao vereador Ildor. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste. Há alguns assuntos para o dia de hoje. Quero trazer aqui, inicialmente, desejar à colega vereadora Juliana boas-vindas. Possa desempenhar um bom trabalho junto ao Legislativo. Justo nesse mês da mulher, né, que tivemos uma programação já na última sexta-feira, dia 11, em homenagem ao dia 8, pela passagem do dia, muito bem organizado. Parabenizar os organizadores, dizer que estamos também promovendo, através do Poder Legislativo, então, um encontro para o próximo dia 25, 19 horas, então, para todas as mulheres do município estão convidadas. Haverá uma palestra e haverá um coquetel, depois no final aqui uma confraternização, então, muito importante. Acredito que as palestras serão de fundamental importância e é importante que as mulheres se façam presentes. Estão todos convidados, haverá transporte, então, por todo o nosso município, para que possam se deslocar, então, até o centro, aqui para poder participar. Outro assunto que eu quero falar aqui, também já foi conversado, a respeito da cavalgada, que está se iniciando, essa primeira etapa. A finalidade dela é chegar até Chapecó, será dividida em 3 etapas. A primeira, que teve abertura no dia de ontem, em Palmeira das Missões, e que chegará aqui no nosso município, então, com o vereador Laurício,
já comentou aqui, na próxima sexta-feira, dia 18. Aqui no nosso município estará convidar todos para o jantar carreteiro no CTG, aberto a toda a população. Essa cavalgada que há bastante tempo está planejada e que a gente ouviu muito aí a respeito dessa cavalgada pelo nosso colega vereador Sérgio, que é um dos organizadores, que não está presente hoje aqui no plenário, abriu mão para poder participar. A vereadora Juliana está aqui hoje, fazendo esses trabalhos no lugar do vereador Sérgio. E que vai ter uma importância muito grande, que é resgatar tudo aquilo que as tropas, por onde as tropas passavam e ajudaram a desenvolver. Nós somos de uma geração onde não acompanhamos diretamente isso. Por isso que é importante a gente poder participar e ouvir um pouquinho de como funcionava antigamente, de como se transportava as tropas. O pessoal saía com tropas daqui e chegava a São Paulo. Uma peregrinação, né? Aquelas pessoas responsáveis por tocar, fazer o andamento dessas tropas chegar até ao final do destino. Então, nós vamos poder ouvir um pouquinho das palestras, um pouquinho da história disso, aqui na próxima sexta-feira, aqui no nosso município. Parabenizar o nosso colega vereador pelo empenho que ele teve durante todo esse tempo. São trabalho de meses para organizar isso, e que agora finalmente está saindo o papel, que eles tenham uma boa cavalgada, que possam chegar ao destino final. Dizer também que na última quinta-feira estive também acompanhando alguns agricultores do município, na Expo Direto, lá em Nometoc, uma feira de tecnologia para a agricultura, voltada principalmente para a agricultura de alta precisão, uma feira que sempre tem inovações. No ano passado, ela não se realizou em função da pandemia, mas que esse ano voltou com força, apesar de que, conversando com os expositores, os negócios estavam num nível bem baixo, em função de tudo isso que está passando, né? Aumento de combustível, estiagem aqui no nosso estado. Então, não tinha uma perspectiva assim de grandes vendas. Mas foi importante para acompanhar, para os agricultores que vão poder acompanhar um pouco da tecnologia, do que está sendo desenvolvido a nível de país, a nível de mundo, negócios ali que são feitos com o mundo todo, né? Então, é uma feira de conhecimento, com certeza, e acredito que teria que poder proporcionar a todos os nossos agricultores. Próximo ano, acredito que vai estar mais tranquilo essa questão da pandemia, e temos que organizar melhor isso para que todos os nossos agricultores possam visitar e também ter um pouco desse conhecimento do que acontece. É impossível também fugir do assunto do preço dos combustíveis. Numa tacada, mais de 16% do aumento da gasolina e mais de 24% no óleo diesel. É muito dinheiro. E o mais impressionante disso, que a gente vê aí, assistiu um vídeo do presidente no dia de hoje, que foi gravado ontem ou anteontem, nesses dias aqui, dizendo que a culpa é dos governadores. Até essa gestão desse presidente nunca era culpa do governador, sempre foi culpa do governo federal. Agora é impressionante, toda a culpa é dos governadores. E eu não quero aqui defender o governador do nosso estado e nem de outros estados, mas dizer que eu acompanhei e vi, aqui no nosso estado foi reduzido 5% do valor do ICMS
dos combustíveis, foi retirado. E em outros estados também houve diminuição. Não houve nenhum aumento nos últimos 5 anos em nenhum estado brasileiro. Em nenhum estado brasileiro. E o combustível continua aumentando e a culpa é dos governadores. Então, é impressionante, né? Alguém, nos últimos dias, não, mas a Petrobras hoje está superávit. Os acionistas estão contentes. Eu acredito que esteja, porque nós estamos pagando caro, né? O povo brasileiro está pagando caro por isso. O resultado está lá no supermercado, o resultado está na farmácia, o resultado está em todo local que você entra para comprar qualquer tipo de produto. Nós estamos pagando essa conta. Os caminhoneiros, de vez em quando tem um reajustezinho de frete. Mas conversei com um hoje, que transporta diretamente no setor de alimento de frios. E ele me disse, estou conseguindo me manter porque eu puxo alimento. Se tivesse qualquer outra coisa, já teria parado. Na nossa região aqui, os caminhões, os graneleiros, têm aos montes parados por aí. Não está compensando. E para piorar, nessa política toda, os nossos portos estão sem insumo para mandar para as cooperativas. Não está tendo. Caminhões de cooperativas, caminhões graneleiros que estão descendo para os portos hoje, levar produto, soja, milho, estão voltando vazio. Então, se o frete já não compensa com a carga de ida e volta, você imagina ir levar e voltar vazio. Então, a situação é complicada. Mas aí alguém disse assim, não, mas a culpa é da guerra lá da Rússia. Quando a Rússia soltou a primeira bomba lá, alguém já disse, agora vai estourar os combustíveis. Mas os combustíveis aumentavam toda semana. Agora a culpa é da Rússia também. É da guerra que está... Não vamos dizer que não vai ter interferência. Com certeza vai ter interferência. Mas está muito cedo para ter interferência aqui. Eu acredito que quando realmente vier uma interferência, do jeito que está hoje, a situação vai ficar insustentável. E aí alguém pode perguntar, mas o que isso tem que ver com o município do Xingu? Tem tudo a ver com o nosso município aqui. Nosso município é um município essencialmente agrícola. Os nossos agricultores dependem do combustível para produzir. O insumo que vem de fora, vem com dólar tabelado, influencia diretamente na economia do nosso município. 1 minuto, vereador. Já estou finalizando então, dizer e deixar aqui o convite também para o Jantar do Peixe, dia 1º de abril. É dia 1º de abril, mas é verdade, não é mentira. Vai acontecer o Jantar do Peixe. E dizer que aos pouquinhos estamos retomando as atividades, que bom. E eu estava pensando esses dias, qual foi a última atividade antes da pandemia? E eu lembrei, foi dia 8 de março de 2019, o encontro das mulheres no centro de eventos. E por coincidência, o primeiro grande evento foi o encontro das mulheres, dia 11 de março. Então, desejar elas, nesse mês da mulher aqui mais uma vez, boa sorte, boa palestra no dia 25, e que daqui para frente a coisa continue de vento em popa. Muito obrigado, volto no pequeno se necessário. Obrigado, vereador Ildor, e devolvo os trabalhos da mesa ao presidente. Ildor. Ordem do dia. Projeto de Lei Municipal número 012/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Daiane Roso Carine, favorável. Vice-presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável.
Membro do relator, Darcy Carlos Bacim, favorável. Projeto de lei, Comissão de Finanças. Presidente Adair Vitor Filho, favorável. Vice-presidente Laurice Bitelo, favorável. Membro do relator, Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente Juliana da Silva Tasqueto Martinelli, favorável. Vice-presidente Wagner Quisco Pinjo, favorável. Membro do relator, Aldo Malma, favorável. Coloque em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra a vereadora Dayane. Mesa das mulheres, tem a vez. Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, o presidente, secretário da casa e os demais presentes na casa. Esse projeto de lei não tem muito o que falar, então já diz, né, que inclui a meta do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. Então, é quando se falta dinheiro em alguma rúbrica, né, se põe em outra, né, e aqui está bem especificado para onde o Poder Executivo autoriza as seguintes metas do plano, né, a Secretaria Municipal da Saúde, o Fundo Municipal da Saúde, o suporte, quais são as funções, a questão da tão sonhada construção e ampliação da reforma da farmácia municipal. E tanto a atenção básicas ali da saúde, né? Os fundos municipais da saúde também, os materiais de consumo, equipamentos permanentes, de manutenção, de vigilância em saúde, construção e ampliação, que já foi falado, da farmácia também. Então, o total, no final, é de R$ 273.539,36. Obrigado, vereadora. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 012/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do pedido de indicação número 002/2022 para conhecimento dos presentes. Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais e na unidade básica de saúde no âmbito do município de Novo Xingu, Rio Grande do Sul, e da outras providências. A vereadora que abaixo subscreve presente pedido de indicação 002/2022 à nobre mesa, consultando o plenário na forma regimental requerendo seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal para que determine o setor competente do município a fim que sejam oferecidos absorventes higiênicos nas escolas municipais e nas unidades básicas de saúde no município de nosso município. A presente indicação visa instituir o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais e nas unidades de saúde do nosso município, quando ao oferecimento de absorventes higiênicos para estudantes e mulheres de baixa renda, visando a apresentação e risco de doenças, bem como
invenções escolares, sugere-se a distribuição dos absorventes higiênicos em quantidade adequadas às necessidades das estudantes e mulheres de baixa renda. O objetivo do projeto é instituir o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos para estudantes das escolas da rede municipal, para mulheres em situações de hipossuficiência social econômica, não possuindo condições financeiras para a compra de higiene pessoal, bem como evitar a evasão escolar de jovens durante o período menstrual. Em média de 5 dias por mês durante esse período, podendo perder até 45 dias de aulas por ano, com óbvias consequências para o processo educacional de socialização. A pobreza menstrual é o termo dado à falta de acesso aos produtos para manter as boas higiene. No período de menstruação, termo também se refere à falta de acesso à educação necessária para gerenciar a higiene menstrual. O problema menstrual é o tabu em torno da menstruação, impede meninas, mulheres cisgênero e também homens trans de participar de vida cotidiana, o que tem consequências graves como a ausência na escola ou trabalho durante seus períodos menstruais. O direito à higiene menstrual foi concedido como um direito humano e uma questão de saúde pública pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1914, de acordo com os ginecologistas, o ideal é trocar o absorvente externo a cada 3 horas. Passar muito tempo com o mesmo absorvente pode aumentar riscos de proliferação de bactérias e infecções na região íntima feminina. No Brasil, estima-se 22% da população adolescentes entre 12 e 14 anos de idade que menstrua e sofre de problemas menstrual. O número sobe para 26% em jovens entre os 15 e 17 anos de idade. A menstruação é um processo natural do corpo feminino, mas ainda é tabu e cercado de desinformações. Por isso mesmo é questão de saúde pública e não pode ser negligenciada. Por fim, requer-se a presente pedido recebido, protocolado, numerado, lido no plenário e remetido ao prefeito nos termos do artigo 108 do Regimento Interno. Assinado vereadora Daiane Roso Carine. Peço ao secretário para que faça a leitura do pedido de licença do vereador Adair Vitor Friedrich para a deliberação do plenário. Adair Vitor Friedrich, brasileiro, solteiro, oleiro, vereador titular pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, reside e domicílio na linha 12 de novembro, interior do Novo Xingu. Contra do dia 1 ao dia 30 de abril de 2022 para tratar. Vem-se solicitar pedido de licença do cargo de vereador do dia 30 dias, contando do dia 1º ao dia 30 de abril de 2022 para tratar de assuntos de interesse particular de acordo com o artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno, artigo 40, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal.
requer que seja enviado ao plenário para deliberação, requer a convocação do suplente. Assinado Adair Vitor Friedrich. Quem estiver favorável ao pedido de licença do vereador Adair Vitor Friedrich, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste. O presente pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Considerações finais, tempo máximo de 5 minutos por vereador para falar de assuntos de interesse público. Estão abertas as inscrições. Palavra a vereadora Daiane. Cumprimentar de novo os colegas, o presidente e o público que nos assiste de casa. Só dar as boas-vindas à Juliana. Como eu passei os últimos dias bastante com ela, acabei achando que eu já tinha dado as boas-vindas, mas seja bem-vinda. Bem importante nesse mês ter mais uma mulher junto conosco. Muitas vezes a gente se sente bastante... Não que os meus colegas não me tratam bem, não estou fazendo a reclamação deles, mas a gente se sente meio que excluída, né, por ter só eu de mulher. Muitas vezes a gente se sente falando sozinho. Mas é isso aí. Em casa também a gente se sente muitas vezes falando sozinha, né? Eu acho que um pouco é porque a mulher fala demais, né? Deve ser por isso. Muitas vezes tem que ir na frente da TV para ver se os homens da casa nos escutam, né? Eu sei que parece ser um pouco estranha a questão da indicação, né? Muitas vezes falar sobre esse tema, como já diz na indicação, é um tabu. Falar sobre menstruação ainda como na minha casa somos em 3 mulheres, 3 filhas, eu sei que meu pai nunca falou sobre isso, né? Sempre foi a nossa mãe que nos orientou. E ainda tinha que falar baixinho, né? Isso era um tabu para ser falado. Hoje eu acho que é uma coisa diferente. E eu já venho orientando os meus meninos desde então, que já são pré-adolescentes, sobre isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é o respeito disso. E eu vejo assim, e falo bastante disso para que numa casa tenha respeito também para as mulheres, que a gente passa um período do mês que é muito difícil, que se chama TPM, que muitas vezes nem nós não reconhecemos a outra pessoa que tem por dentro, né? Então, assim, então esse é um período que os homens, eu acho que se permitam a ficar em silêncio e deixar nós quietinhos no nosso canto, porque é uma fase que nós mulheres passamos e é muito difícil, porque é um processo hormonal que nem nós não nos conhecemos direito. Então, é um processo, mas, ao mesmo tempo, é uma dádiva divina que nós passamos. Então, em momento algum, acho que nenhuma mulher reclama de ser mulher, porque, ao mesmo tempo, é uma coisa muito prazerosa, muito gostosa. Porque ser mãe, ter o dom de dar a vida, é maravilhoso. Mas existe essa questão da menstruação, né? Como eu sempre digo para os meus filhos, nós temos o poder de aninhar as crianças, né? E então todo mês acontece esse processo. E infelizmente a gente sabe que do jeito que está o nosso Brasil, daqui a um tempo vai surgir mais problemas financeiros e que vai surgir afetando diretamente, indiretamente e diretamente nessa questão de não ter nem acesso a comprar um simples absorvente, né? Então a gente já tem que ir se precavendo e auxiliando e ajudando, incentivando, né, a essas pessoas não serem excluídas da sociedade. Falando mais uma vez sobre a questão da palestra, né? Então, o tema geral vai ser Mentes Renovadas, Mulheres Transformadas, porque é o nosso mês, acho que precisa ser falado mais sobre isso, sempre ser reforçado, sempre se dar esse espaço para as mulheres. Acho que não só nesse mês, o ano todo, mas como foi disponibilizado esse espaço para nós, acho que tem que ser aproveitado, né? E dizer que o evento que o CRAS promoveu e as demais secretarias foi um belo evento, foi um momento muito bom de reencontrar
várias amigas, várias pessoas. O que me chamou a atenção do encontro, assim, carinhas de pessoas, assim, pessoas mais velhas, assim, que eu achei que não estariam no encontro e estavam lá e bem felizes. Isso foi bem bom, sabe? De ver que as pessoas estavam contentes e realizadas e dançaram e se divertiram. Acho que a gente estava precisando disso. Eu acho que a gente está precisando esse ânimo, esse fôlego novo, sabe? De entender esse processo novo de pós-pandemia, não bem pós, né? Estamos entendendo isso. E esse processo de entender, acho que isso a gente tem que fazer junto. Então, as palestrantes vai ser a Namir Kleber Ferreira, lá de Palmitinho, que vai estar falando sobre a valorização da mulher, que isso é um tema que a gente nunca vai cansar de falar, porque a gente precisa se valorizar, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente vive ainda numa sociedade onde que se ouve falar muito. E eu ouvi esses dias o pastor Cláudio Duarte falar essa frase, me chamou a atenção. Claro que ele fala num enfoque de brincadeira, mas eu discordo que as mulheres, para contentar o homem, precisa fazer duas coisas só: barriga cheia e saco vazio. Eu discordo, né? Porque a gente não é servente da casa, né? E a gente não serve como servente e também não quer ser servida. Então, eu acho que a gente para ser auxiliadora, companheira, assim como o marido também tem que ser, né? Então, essa é a luta dos direitos iguais. Essa é a luta da gente estar lado a lado. Nós não estamos aqui para competir como vereadora, nós não estamos aqui para competir com os homens. Nós estamos aqui para lutar junto. Já estou encerrando. E a Keila de Mello Varpechovski, que vai falar sobre a espiritualidade e mulher, que eu acho que é um tema também muito importante, porque como hoje a tecnologia nos permite muita coisa de acesso, a gente muitas vezes se permite nos desviarmos das nossas religiões, do nosso único Deus, e nos deixa muitas vezes balanceada. E a gente muitas vezes cria outra identidade e nos perdemos o nosso foco, a nossa origem, a nossa verdadeira mulher que temos dentro de nós. Então, vai ser os temas muito importantes. Venham prestigiar. Os nossos vereadores vão estar também nos ajudando a entregar os convites, vão estar falando sobre isso. Então, dia 25, 19 e 30, aqui nesse espaço, que é um amplo espaço, a gente vai estar também se precavendo as medidas contra o Covid ainda, né? Então, aproveitem essa oportunidade que vai valer a pena. E vamos junto, né? Eu acho que é junto que a gente vai construir essa luta, quebrando os tabus e construindo uma sociedade melhor e igualitária, que é isso que é o importante, né? Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais trabalho para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.